Oi! Você quer aprender a plantar do jeito certo em um vaso? Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você não errar. O primeiro passo é você escolher a planta ou o vaso. E na decisão de um e outro vai influenciar. Aqui eu peguei uma filodendro vermelha e um vietnamita 31 na cor areia. A dica é: sempre pegue um vaso que seja um pouco maior do que o diâmetro do vaso que a planta está. Então aqui eu peguei o meu vietnamita, que claramente é maior do que o vasinho que já vem da floricultura. Agora, o segundo passo é em relação ao vaso. Como eu vou plantar nesse vaso, não vou usar como cachepô, eu preciso ter furos de drenagem. Então, eu vou pegar uma tesoura e fazer esses furos no fundo do vaso. Ao todo, eu vou fazer aí uns 5 furos com um tamanho médio para pequeno. Com a ponta da tesoura, eu pego a mais profunda, maior, e venho fazendo o furo no meio. É só colocar um pouco de pressão e esse furo logo vai sendo feito. Agora é só ir girando a sua tesoura e cada vez que você vai girando mais, você vai aumentando a circunferência do círculo. E é só indo até estar do tamanho que você quer. Eu gosto de deixar ele de um tamanho pequeno para um tamanho médio. Então eu chego até o final da tesoura para o tamanho ficar do jeito que eu quero. Vou mostrar para vocês. E assim ficou o tamanho do nosso furo central. Os outros 4 furos em volta, eu vou deixar eles um pouquinho mais fechadinhos do que esse. Os 5 furos já estão feitos, então eu fiz 4 menores e um maior no centro. E agora a gente vai começar a nossa montagem da camada de drenagem. Agora um passo muito importante é fazer uma boa camada de drenagem no fundo desse vaso. Essa camada de drenagem, ela vai ajudar a não acumular água no substrato e consequentemente nas raízes da planta, e assim vai evitar com que as raízes apodreçam. Então a primeira coisa que você vai precisar é de uma manta de drenagem. Você encontra em qualquer garden, qualquer floricultura, gardens, você vai encontrar a famosa manta de bidim, você pode trazer, ou você pode substituir também por algum tecido de algodão que passe a água com facilidade. Depois você vai precisar de argila expandida. Essa argila expandida é da Vazap Garden, você encontra no site da Vazap, ela vem no tamanho de 1 kg. Elas são bolinhas bem levezinhas que não vão dissolver com água. Você pode usar para fazer a camada de drenagem ou você pode usar também para colocar em cima do solo e do substrato para dar acabamento. Então nós vamos começar a montar a nossa camada de drenagem. A camada de drenagem eu vou começar forrando os nossos furos. A primeira camada então vai ser a manta de drenagem. Eu vou abrir ela e vou cortar um pedaço suficiente para ficar ali no fundo do nosso vaso. Como esse vaso, o fundo dele não é muito grande, eu não preciso de um pedaço muito grande de manta. Tampando os furos já é o suficiente. Isso vai ajudar com que a água escoa e até saia um pouquinho limpa, assim não sujando muito a sua calçada ou até mesmo a sua área, o piso da sua área. Mas o recomendado é que você use pratos. E lembrando que você precisa colocar uma areinha nos pratos para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Bom, terminei de cortar aqui meu pedaço. Esse pedaço aqui é o suficiente e a gente vai forrar o nosso fundo, os nossos buracos com a manta de bidim. O segundo passo e a segunda camada da nossa camada de drenagem é a argila expandida.
Você não precisa colocar muita argila expandida nesse passo, a não ser que você queira diminuir a quantidade de terra que você vai colocar dentro desse vaso. Mas como essa não é a minha intenção, eu quero deixar bastante espaço para o desenvolvimento da minha planta, eu vou só colocar um pouco de argila para cobrir o fundo do vaso e assim dar uma altura e a água não ficar acumulada nas raízes da minha planta. Vou mostrar para vocês a quantidade de argila que eu coloco aqui. Vai ser aí algo em torno de 3 a 4 centímetros de argila expandida no fundo do seu vaso. Ter mais ou menos até aqui de argila expandida. Ela vai ser o suficiente para cobrir todo a manta de bidim, mas ela não vai tirar muita altura e nem muito espaço que eu vou encher de terra o nosso vaso. E agora, para terminar a nossa camada de drenagem, eu venho novamente com a manta e eu vou tirar um pedaço muito maior do que o primeiro, porque esse pedaço eu tenho que isolar a nossa argila expandida do substrato que vem em cima dele. Porque senão a nossa camada de drenagem vai ter sido feita em vão, porque vai misturar a terra, o substrato com a argila expandida e ela não vai ser tão eficiente assim. Ela vai sim absorver muita água, essa argila expandida, mas corre o risco de se regar ainda em excesso, muito mais do que deveria, ficar um pouco de água ali empoçada no fundinho do vaso. Então a ideia é justamente o substrato, a terra, não ter contato com essa argila expandida e se misturar. Então eu vou cortar um pedaço muito maior e vou fazer a nossa última camada. E assim, esse fica o tamanho pra gente colocar a nossa última camada para finalizar a nossa camada de drenagem. Agora o próximo passo é você escolher o substrato ideal para a sua planta. Algumas plantas precisam de um substrato mais arenoso, mais argiloso. Outras plantas, as epífitas, não aceitam que o substrato possui terra na sua composição e na Vazap Garden você encontra várias opções. Hoje eu trouxe aqui para a gente usar o nosso substrato para plantas e hortaliças. É um substrato que vai servir para vários tipos de planta. Ele tem duas versões, 1,5 kg e 5 kg, para você poder comprar. E tem na sua composição casca de pinos, areia para substrato, compostos orgânicos e vermiculita. Então hoje eu vou usar esse substrato para plantar a nossa plantinha. Esse substrato, ele é bem soltinho, como vocês podem perceber. Então ele não vai impedir, ter um impedimento ali maior para que as raízes desenvolvam nele. Então vai ajudar o desenvolvimento das raízes e consequentemente vai ajudar no desenvolvimento da sua plantinha. E agora eu vou completar todo o vaso com o nosso substrato. Eu vou deixar uns 4 dedos aqui da borda do vaso para a gente encaixar a nossa planta, que assim a terra não vai vazar. O resto do nosso substrato eu vou jogar ele todo aqui dentro. Bom, nesse passo eu coloquei terra até aqui mais ou menos e deixei um tanto bom da boca do vaso que eu vou medir, começar a medir a altura que eu quero que a planta fique dentro desse vaso. Ao total foi 1,5 pacote do menorzinho, de 1,5 kg, pra gente colocar esse tanto de terra. No final eu falo quantos quilos foram. Agora eu vou tirar a nossa planta. Com cuidado, eu vou pressionando a lateral do vaso e você vai percebendo que a planta vai se soltando aqui, com esse pequeno movimento. Não precisa apertar muito, que ela vai se soltar naturalmente. Depois de leves pressões no vaso, a planta ela vai se soltar naturalmente.
Você vai conseguir enxergar as raízes, se as raízes estão saudáveis ou não, e a terra em que ela estava. Para colocar a sua planta dentro do vaso, eu gosto de vir afofando as raízes dela, mas com delicadeza, para não arrebentar nenhuma raiz, não danificar nenhuma raiz. Isso porque ela está saindo de um ambiente bem pequeno para um ambiente bem maior. Então ela vai ter muito mais espaço. Então eu vou soltando essas raízes para ela se adaptar mais rápido a esse ambiente. Mas isso é uma escolha de vocês. Se não quiser fazer esse passo, não é necessário. Mas eu acho que isso traz um benefício bem maior para a planta. E eu não faço isso para soltar todas as raízes, é só algumas. Percebe que aqui embaixo ela já está bem soltinha, só com os pequenos movimentos que eu fiz. Nesse ponto, para mim, está ótimo. E como eu disse, eu deixei até aqui de terra, de substrato, para a gente medir a altura da planta. Eu vou colocar a planta aqui e ela já está dando quase rente ao topo do meu vaso. Então, para mim, eu não preciso mais de terra para levantar essa planta e nem menos terra para abaixar ela. Ela está da altura que eu quero, não tem problema ficar saindo essas raízes aqui para fora. Depois você vai ajeitando no finalzinho. Então, agora que eu ajeitei, posicionei bem no centro do vaso a minha planta, eu venho com mais substrato para encher a lateral desse vaso. Vem comigo para vocês verem como ela fica aqui dentro. De preencher todo o meu vaso, eu usei ao total 2 pacotes de 1,5 kg de substrato para plantas e hortaliças para esse vaso. E agora eu vou finalizar, eu dei uma apertadinha aqui também, só para assentar a planta e assentar o substrato para ela não ficar tombando quando você for carregar e tudo mais. Você pode arrumar aqui a raizinha dela. Quiser tirar essas partes aqui que estavam com folhinhas, pode tirar também. Eu optei por não tirar, porque isso aqui vai se decompor aqui, acaba que vira um adubinho natural. Eu gosto de manter as folhinhas aqui. E para finalizar, eu vou usar o nosso chips de coco para colocar aqui em cima. Você pode usar, no início eu falei que você podia usar a nossa argila expandida, você pode usar o chips de coco que você também encontra na Vazap Garden, você pode usar a caça de pinos, vários tipos de finalizações para suas plantas. Toda vez que você coloca alguma finalização que seja natural, orgânica, ou a nossa argila expandida que vai puxar uma umidade para ela, você ajuda a manter a umidade por mais tempo dentro do substrato. Com isso, você vai diminuir o tempo de rega entre uma e outra, entre uma rega e outra, e você também vai manter o solo mais úmido, mais molhado para a raiz, vai manter a disponibilidade de água por mais tempo para a raiz da sua planta. E agora eu vou finalizar regando a nossa plantinha. Lembrando que não precisa ser água em excesso e você vai distribuir igualmente por todos os lados da plantinha a água.